aí pessoal, tudo bem com vocês? Estamos de volta com mais um vídeo de versões de escrita e hoje para falar um pouquinho sobre um novo livro de composições poéticas que eu resolvi fazer em 2017. Tá? 2017 foi um ano bem intenso em matéria assim, de publicações, em matéria de trabalhos com livros, em função daqueles vídeos que vocês viram já nos dias passados, né? Sobre o livro do concurso, né? Do concurso literário que eu promovi neste ano, e também sobre o livro Pensando em Letras, que é de papers dos meus alunos, né? De papers, trabalhos científicos executados pelos meus alunos no decorrer dos meus primeiros 3 anos de trabalho na Uniaselv. Bom, hoje especialmente nós vamos falar então do Antes da Última Queda, certo? E esse é um texto, pessoal, que eu resolvi fazer ele de uma maneira um pouco mais, digamos, aprofundada na questão estrutural. Tá? A minha intenção com o texto, basicamente, era poder dar um pouco mais, né, de vazão para o elemento estrutural, para o elemento da composição do texto, mais do que propriamente dito do que a exposição temática, digamos assim. Ah, Lucas, mas tu fez lá que nem os parnasianos faziam, lá no século XIX, não sei o quê, blá blá. Não é para tanto, né? A gente não chegou nesse ponto, obviamente, né? Porque Olavo Bilac, Lucas, né? Tem muita diferença aí, tem muito espaço, né, para poder chegar numa coisa e outra. Então a gente resolveu, na verdade, fazer um livro que tinha uma preocupação estética específica, né? Eu sempre gostei muito de sonetos, pessoal. Sempre li muitos sonetos, né? Então, por exemplo, né, eu tinha livros aqui, tenho, aliás, né, livros da Florbela Espanca, né, que tem basicamente sonetos, os sonetos do Camões de antigamente, e esses carinhas parnasianos que eu citei aí, o Olavo Bilac, entre outros que poderiam aparecer, tipo Raimundo Correia, tipo Vicente Carvalho, entre outros, foram autores que sempre me geraram algum interesse, né? E, claro, né, alguns podem dizer assim, tá, mas são textos muito elitistas, Lucas, são textos que se preocupam muito com a questão da forma e menos com o conteúdo, como os nossos amigos modernistas já trouxeram, né, no início do século XX. É verdade, né, isso tudo é verdade, aconteceu de fato, né, mas o que me interessou bastante para essa construção, né, é a questão do envolvimento lírico na questão da sonoridade, na questão, né, da montagem do texto em si. Então, claro que eu tinha coisas para falar, coisas que eu julgava interessante, pelo menos naquele momento, para serem ditas, né, e apliquei aos textos. Só que a minha aplicação ela era baseada nesse elemento do soneto, tá? Que sempre foi essa vertente poética que eu gostei de produzir. Tá? Então, no glorioso ano de 2017, eu lancei este livrinho, Antes da Última Queda. Foi para a Feira do Livro de Porto Alegre, né? Eu pude, né, fazer a gloriosa sessão de autógrafos por lá, né? Como eu já tinha feito com os outros livros, né? Mas especialmente esse, acho que foi o que mais teve recepção de pessoal, né? Que eu fiquei quase a 1 hora que a gente tem lá para a feira o tempo inteiro autografando. Isso foi muito legal, né? Muitos amigos, muitos colegas queridos, né? Muitas pessoas conhecidas apareceram por lá, então, para fazer esta gloriosa homenagem, entre aspas, né? À minha pessoa, para então ter a leitura do texto. Bom, o que aconteceu, né? Eu tinha nessa ideia de composição do livro mais ou menos uns 50, 60 sonetos, tá? Coisas que eu já tinha composto há algum tempo, há um ou outro que eu já tinha colocado no Silêncio em Poema, mas daí que eu reestruturei, né? Ou corrigi, revisei simplesmente, mas também outros textos que me tinham, assim, grande interesse, né? De colocar no texto. Então, sempre na história do soneto. 2 quartetos, 2 tercetos, né? Tentando fazer uma regularidade mais ou menos ali de 10 sílabas poéticas em cada verso, sempre tentando montar aquela estrutura, né, de exposições iniciais de ideia, né, nas duas primeiras estrofes, e uma conclusão, uma explicação, um questionamento nos 2 últimos. Tá? E aí as temáticas dos textos elas eram bem subjetivas, né? Elas se voltavam muito para a questão, né, do sentimento, do amor, né, da relação entre as pessoas, etc. Mas também alguns com uma temática mais social, né, ou mais socializante, pelo menos. Tem um poeminha, por exemplo, que à época eu gostei bastante, né, de ter escrito, tá? Que na verdade fala sobre a situação, né, de um travesti, né, que a gente acabou chamando o texto, inclusive, aqui onde é que ele está, né? Cadê aqui? Eu vou encontrar em algum momento, eu juro que eu vou encontrar, né, esse texto que é
de rímel e salto, tá? E no de rímel e salto, por exemplo, né, o que eu quis fazer, né? Nas primeiras duas estrofes eu resolvi fazer uma ilustração mais específica das ações cotidianas, né, da ideia de como seria, né, a vivência dessa pessoa. E nas duas estrofes finais, então a ideia era arrematar com a situação de que a vida daquela pessoa não interessava a ninguém, né? O que interessa, na verdade, é ela ter a sua vida e poder vivê-la em paz constantemente. Que, né, alguns dias antes, né, agora não vou me lembrar ao certo qual foi o fato em si, mas teve um assassinato, né, de uma pessoa trans, né, enfim, né, foi numa saída de uma festa, não lembro agora ao certo como é que foi. E esse assassinato ocorreu, né, de maneira brutal, né, justamente levantada por uma questão de preconceito, pela fala que foi lançada pelas pessoas que foram encontradas, né, cometendo o crime. E isso, na verdade, me chateia bastante, né? E me chateia principalmente pelo fato de que, né, a gente está preocupado demais com a vida alheia, né? E às vezes parece tão pouco preocupado com a nossa, né? Sem cuidar da nossa de vez. Que diferença faz o que alguém faz ou deixa de fazer durante o dia, né? Considerando que não afeta a sua realidade, não afeta o seu viver, né? Não afeta, enfim, a sua pessoa especificamente, né? A não ser que afete. E aí a gente pode ter outras ideias, né? Mas, no caso desse texto, então, eu pensei numa situação do cotidiano, uma vivência, um elemento do dia a dia, estruturei dessa forma, né, que era a minha pretensão, e daí questionando elementos diários, né? Mas esse é um texto. Então, a gente teve vários, assim, que foram colocados dentro dessa questão nesse meio tempo. Bom, seria só um texto de sonetos, né? Minha ideia era essa, basicamente, era fazer, né, digamos, esse translado, né, de diálogos apenas com o texto do soneto, mas se avolumou uma situação muito curiosa na época, né? Eu tinha lançado uma proposta uma vez para um coral daqui de Porto Alegre, para uma peça cantada. Essa peça cantada, na verdade, era baseada num texto do Érico Veríssimo, né? Que esse texto, na verdade, né, do Érico, ele contava a história de um suicida, tá? Só que esse suicida, né, a gente só descobre que ele é de fato um suicida mais ao final do texto, né, porque tem toda uma ambiência aí colocada, né, que é uma pessoa que está entrando num navio, mas assim, ele não consegue reconhecer as pessoas, ele só vê que as pessoas são estranhas, né, elas estão, né, elas estão, né, com rostos desfigurados, né? Não são muitas pessoas ali presentes, são algumas apenas. E tudo isso vai levando a ideia, né, de que esse personagem, na verdade, ele não está num momento de sanidade completa, né? E a gente vai acabar descobrindo no decorrer do texto, então, vou dar os spoilers aqui, já dei alguns, né? Mas para dizer também que essa pessoa, na verdade, ela estava transitando entre a vida e a morte. Ela estava passando de um momento ao outro. E a situação do navio, né, que remete ao barco de Caronte, né, da mitologia e tudo mais, tem toda uma construção simbólica bem legal no texto. Eu adorei esse texto. Eu trabalhei muitos anos, né, com as minhas turmas de EJA, né, inclusive. E é um texto que tinha uma boa resposta de discussões, assim, né? Ele era bem relevante nesse sentido. Então eu resolvi que ia fazer uma versão, né? Uma versão diferente, não igual, obviamente, né? Teria adaptações, né? Mas ela feita em verso e para ser cantada. E aí a época, né? Eu cheguei a conversar, né? Com a regente de um grupo, tudo mais. E isso ficou para ser colocado, etc. Mas foi bem numa época em que houve cortes de financiamentos para arte, né? E esse texto acabou não saindo do papel, ele ficou lá preso às páginas. E eu resolvi, bom, então, em vez de deixar ele por aí, né, vamos colocar ele junto no livro. Então vou colocar ele para circular também, né? Vai que alguém se interesse, alguém goste, alguém curta, enfim, né? Poderia sair alguma coisa em relação a esse material. Então, a ideia do título, né, do texto, inclusive, seria, né, Antes da Última Queda, que é o nome do poema, digamos, né, que dá o título ao livro, seguido de uma passagem pelas sombras, né? Uma passagem pelas sombras, então seria esse texto voltado para o canto. Mas, né, as coisas acabaram, né, fechando apenas no livro e ficaram presas a ele mesmo. Enfim, quem sabe um dia, né? Quem sabe um dia isso muda.
Certo, pessoal? Então esse aí é um pouquinho da história do Antes da Última Queda. No próximo vídeo a gente conta mais histórias para vocês de construções de livros, certo? Um abraço a todos e até a próxima.